Bem-vindos ao Se Ligue, o nosso encontro marcado no Portal IG, toda segunda-feira à 13h, com reprise às quartas-feiras também à 13h. Estamos aqui falando com vocês de São Paulo, mas para todo o Brasil, direto do Plot B. O que é o Plot B? É um estúdio super aconchegante, com a melhor iluminação da cidade de São Paulo e que fica aqui na Vila Mariana, do meu amigo Jackson, que vocês conhecem. Inclusive tem um episódio falando sobre cinema, porque Jackson é produtor, é roteirista, né? Então tem um episódio falando sobre cinema, onde ele explica o porquê do Plot B. Vou contar para vocês uma palhinha. O plot A é o plot principal do filme ou da série que você tá vendo, mas muitas vezes o plot B ele é muito mais interessante. Você fica muito mais preso pelo plot B. Um bom exemplo é Better Call Saul, quem não é apaixonado por esse advogado picareta da série Breaking Bad. Então é isso, grava esse nome Plot B, grava bem porque tem pouquíssimas vagas aqui, hein? Grava bem esse nome, Plot B é o melhor estúdio daqui de São Paulo. Queria dar uma dica para vocês também que acompanham aí a minha jornada espiritual, que viram que eu fui para o evento Conexões em Balneário Camboriú e eu conheci, entendeu? Um pessoal muito legal que eu vou trazer aqui no programa que fala sobre contratos kármicos. Olha que interessante. Coloca aí na tela para mim, Matheus, o banner deles, que é o Espaço Sagrado da Luz do Rei Salomão. Dá uma olhada. E eles ajudam você a quebrar os seus contratos. O que seriam os contratos kármicos, né? Já vai seguindo eles aí, que eu vou trazer eles aqui no programa e a gente vai entender como que a gente quebra essas coisas que podem estar atrapalhando a sua prosperidade, tá? Sem mais delongas, vamos para o nosso programa de hoje, que o nosso programa de hoje está muito especial, ele está muito musical. E tá lindo, né? Porque nós temos um galã belíssimo aqui conosco. Além de tudo, é o nosso carro-chefe, aquele quadro que você adora, que é a Era de Ouro das telenovelas. Vamos falar sobre o quê? Sobre as melhores e as mais lembradas trilhas sonoras de todos os tempos. E para abrilhantar comigo aqui esse bate-papo, eu trouxe ele, que é meu amigo, é meu irmão, ele que começou com Sandy Júnior e já viajou no tempo com a peça dele e também com Kubanacan. Porque Kubanacan era uma viagem no tempo. Eu tô aqui com o Daniel Del Sarto. Salve, salve, meu compadre. Tudo bem? Bom demais estar com vocês, gente. Tamo junto. E aí, Dani, tudo certinho? Certíssimo, melhor agora. Vem cá, me conta um pouco desse viajante no tempo e as trilhas sonoras. Por que isso tem muito a ver com você? Cara, eu acho que a gente, quando se trata de criatividade, de arte, de alegria, de conexão, a gente está sempre viajando no tempo, né? Sim. Porque a música ela te leva para um momento onde você escutou pela primeira vez, tem sons que me projetam para uma era mais futurística, e eu acho que o audiovisual tem muito essa questão de usar as idas e vindas no tempo, né? Para trazer os plots A, os plots B e tal, para ficar todo mundo ligado no que está acontecendo. Como você falou, que o Kubanacan é uma grande viagem no tempo, uma viagem incrível, do Carlos Lombardi, grande autor que eu adoro. Ele vai vir aqui, ele tá para vir aqui. Tá marcado para vir para cá? Pô, aí não tem como falar de Era de Ouro se não falar com o Lomba, né? Mas, enfim, você fez um espetáculo também que falava sobre trilhas sonoras. Anos 80, uma experiência Ploc, tá? Né? Estamos em Niterói agora, vamos para Niterói em agosto, lá no Rio de Janeiro, Teatro Eduardo Kraichet. E é uma grande viagem, assim, aos anos 80, passando por músicas de novela, passando por músicas também do Cassino do Chacrinha, o pop rock internacional que floresceu nessa época, e o rock Brasil, que foi gigante, né? Até hoje a gente canta e toca essas músicas, aí você vê, você pega festa, sempre você tá tocando ali os Capitais Iniciais da Vida, tá tocando Por Dia Nascer Feliz, tá tocando Barão Vermelho, Legião Urbana. Sim. Então a peça viaja por esses lugares e também com a cena infantil, que foi muito incrível, né? Trem da Alegria, Balão Mágico e etc. Que são, assim, fazem parte do nosso imaginário. Trazendo a criança de volta, né? Porque isso é muito interessante também, no que diz respeito à música e viajar no tempo. Sim. Você estava até falando aí de espiritualidade, que é essa história de a gente manter a nossa criança, né? Perfeito. Viva e acesa, o olhar curioso, a vontade de conhecer o novo, de se maravilhar com o mundo. Então isso aí é um negócio que eu acho que a gente é importante de manter viva essa chama aí, sempre. E eu acho que a música, ela
ela conecta até mais rápido do que a espiritualidade. Sim. Porque a música, quando você escuta uma música de um casal da novela que você gostava, já te remete na hora para aquele contexto. É muito rápido, né? Não, a música é física quântica pura, né, cara? Total. É o feitiço número 1, assim, porque é o que você falou, é um segundo. Você startou ali, aquilo já te traz alguma coisa, né? Uma introdução que mexe contigo. Não tem como você... É imediato, né, cara? É imediato. Se você... 1, 2, 3, 4! Já estamos em outro astral, né? Já, Vamos pro dia nascer feliz! Então é isso, a música, ela te liga de um jeito, né? Ela te acende de uma forma... Total. Que para quem canta, para quem ouve, para quem escuta, ela transforma mesmo. É uma coisa muito rápida. Por isso que é tão importante, né? A gente tá ligado no que escuta, Sim. no que canta, no que repete, porque tem muita letra muito nociva sendo insistentemente repetida. Sim, vira um mantra, né? Um mantra. Não só da gente ouvir isso, que aquilo tá entrando, quando a gente ficar repetindo. Então, às vezes, você tá cantando uma porcaria. É verdade. E aqui não tem nenhum juízo de qualidade de música, não. Tô falando de questão de letra. Sim. Porque às vezes você tá repetindo uma porcaria de uma letra, que aquilo tá te trazendo coisa ruim. Você falou até dos contratos kármicos. Exato. Então, às vezes, você tá realimentando aí teus contratos kármicos, cantando coisa ruim, falando coisa ruim. E aí você não sabe por quê. E tem que ficar esperto e esperta, porque a letra ela é um mantra, cara. É uma poção mágica. É um feitiço. É verdade. Vem cá, e tem alguma música de novela que a galera pede no teu show? Cara, tem umas 4 músicas assim que As são favoritas da galera, vai. Eu acho que a mais importante pra mim, porque ela é uma música que ganhou o Brasil de uma forma gigante, que é o tal do crossover, né? Que é quando a música ela ignora qualquer segmento, então ela toca em rádio sertaneja, rádio samba, rádio pagode, rádio pop, rádio rock. E foi música tema do meu primeiro personagem, que foi o DJ Nicolau em Desejo de Mulher. Sim, sim. A música linda dos Titãs, que diz mais ou menos assim, quem tá aí pode cantar junto, que eu sei que você conhece essa letra. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter trabalhado menos, complicado menos, ter visto o sol se pôr. Epitáfio. Isso é uma cançãozaça, Titãs arrasaram. Titãs, pô, cançãozaça, que vozeirão, meu irmão, que saudade que eu tava de tu. Pô, bom demais, né? A gente junta é uma energia boa sempre. Boa energia boa. Foram muitas madrugadas com textos especiais e músicas e tal. E tem, que é outra já na sequência, um trechinho já de uma que é clássica. Vambora. Essa Aqui- daí, essa foi de Desejo de Mulher. É. Essa aqui você vai ter depois que me ajudar de onde é que é com a sua pesquisa maravilhosa Tá, aí. vambora. Que é do Ídolo. O que há? O que tá se passando com essa cabeça? O que há? O que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos em seu coração? O que há? Por que há tanto tempo você não procura meu ombro? É triste essa. Por que será? Tá acabando, né? Ó? É. Por que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar?
que a gente não ama o que tem pra se amar, que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia no olhar. Telefona, não deixa que eu fuja, me ocupa os espaços vazios, me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços macios. Isso é muito triste. Vou chorar, meu irmão. Que é isso? Isso é muito... Fábio Júnior, isso é demais, cara. Cara, me ocupa os espaços vazios, pelo amor de Deus. Me arranca dessa ansiedade. Me arranca dessa... Me liga, né? É demais. Ó, tô todo arrepiado aqui. Linda, essa música é linda. Ó, essa música, ela teve agora uma regravação da Gal Costa na novela Amor de Mãe. Olha aí. Né, recentemente. Mas ela é da novela Final Feliz. Final Feliz, que é de 80 aí... Se eu não me engano, acho que ela é de 82, 83. Olha que legal. Lídia Bronde. Olha que legal. Lídia Bronde e Busa Ferraz. Oi, Fábio Júnior cantando lindo demais. Essa é coisa linda. O Fábio Júnior, ele além de ser um grande ator também, né? Ele também ficou muito conhecido com as trilhas que ele embalava, né? Eu digo isso na peça, né? Que ele tem um USB conectado no coração das brasileiras e brasileiras, mesmo antes de ser inventado o USB. Sim. Porque lá em 80 parece que ele já puxava ali os megabytes, né? Daquela emoção sutil e daquela coisa bonita. E com o jeito dele escrever, né? Você vê que a letra tem uma clareza, mas ao mesmo tempo uma poesia muito profunda, né? Exato. E aí é que eu acho que faz essa falta, né? A gente ter essa questão das letras, né? Que Pô, tem aquela Rio e Canoa sabem mais que um pescador. Isso pra mim isso é demais, filosofia né? Isso pura, demais, né? É demais. É muito bom. E música de novela, né, cara? Ela marca muito, né? Porque, ainda mais quando a gente fala da década de 80, 90, que era... A novela, ela era a tua enciclopédia da vida, né? Sim. O que você ia usar, a cor de roupa, o palavrão que você podia falar em casa ou não, porque se falava na novela, podia falar em casa. Sim. Né? A comida que ia ser... né? O que era o prato. Não, e o Brasil parava. Parava pra ver a novela. Se você não visse o capítulo de ontem, você não ia saber o que aconteceu. E aí tinha que ser no elevador, o que aconteceu e tal. Quem matou a Odete Reutemann, não é? E quando entrava a canção do casal, você já sabia que vinha um negócio ali, né? Sim, Nossa sim. Senhora. Pô, quem não se lembra, pra mim, claro que ali tinha uma química explodindo entre Giovanna Antonelli e Murilo Benício. Eles até se casaram depois. Mas no primeiro episódio, quando Jade encontra Lucas e entra o Somente por amor... loucura. Cara, e cai aquele véu, até me arrepiei. loucura, cai aquele véu loucura. dela... A música podia tocar em qualquer horário da tarde, todo mundo parava. Cadê? Loucura. Né? Era quase um... loucura. Foi realmente registro, né? uma coisa incrível, cara. Essa novela foi demais, né? Foi. Glória, né? Glória Pérez. Que acabou de sair da emissora, né? Agora. Acabou de sair. Grande a Glória Pérez, ela não renova o contrato porque queriam mudar a sinopse dela. Agora é meu momento... Ok. É isso. Né? Queriam mudar a sinopse dela e ela se recusou. Eu não vou mudar não, parceiro. Já tô aqui há quantos anos? Fazendo sucesso, agora eu vou me mudar. Exatamente. Aí ela pediu rescisão do contrato, porque ela podia falar, vamos mudando e ficar ganhando dinheiro em casa. Ela falou, não, né, não tô feliz do jeito que eu tô sendo tratada. Construiu muita coisa, né, cara? Construiu muita coisa, muito sucesso, incrível. E é legal o trabalho dela. Sei que não é um assunto aqui. Também novela. É novela. Porque ela tem um trabalho de pesquisa, né? Que ela começa, quando ela tá escrevendo sobre alguma coisa, você vê como ela é precursora, né, cara? O Clone é uma novela que tá lá atrás. Então, assim, ela foi buscar esse assunto, né? Exato. E já trouxe essa questão da clonagem humana, né? Barriga de aluguel. Pô, barriga de aluguel, né? cara. E aí era aquela briga da Cláudia Abreu com a Cássia Kiss pra ver quem que é a verdadeira mãe da criança. Olha que você vê 1990. Pois é, e é um debate que até hoje, né, é uma questão atual. Exato. Que tem, né? Tiveram leis para isso e tudo, mas assim, ela é muito sagaz, né, cara? Ela traz a internet em primeiro plano lá na Dara, né? Exatamente. Explode coração. Cara. É muito sinistra. Glória, beijo pra você, viu? Beijo, Glória. Muita amiga do Lombardi também, muito queridos eles. Sim. É uma geração, né? Agora eu vou parecer velho, né? Uma geração que vai indo embora, né? Que vai indo embora, não tô falando de morte, não. Tô falando isso. Aí sai da emissora, a emissora também mudou. São outros assuntos, outras questões, outros autores e tudo certo. Mas a gente sente saudade também, né? Vem cá.
Te incomoda um pouco como as tramas elas estão sendo levadas atualmente nas novelas? Cara, eu não vejo mais novela, bicho. Ah, tá. Eu não posso dizer infelizmente, assim, eu não sou público de novela e não digo isso com nenhuma pejoratividade, não. Na verdade, assim, eu sou o cara da série, do cinema e do documentário. Eu amo documentário. Boa. O meu preferido é documentário, porque o que acontece, as séries me ganharam muito, né? Mas a gente é da época de Lost. Lost, quantos anos já faz isso? 20 anos? 20 anos. Então, assim, beleza, você ficava louco para conseguir o episódio, para assistir no DVD ou sei lá que era. Depois, com esse volume gigante de séries, a gente vai entendendo o negócio do gancho, do hook, para te pegar. E aí você vê que o cara vai abrindo o gancho nos capítulos. Que não vai fechar nunca, Que né? não vai fechar nunca para te prender ali em 10 temporadas. Então, isso. o tempo para mim começou a ser mais valioso. Então, o documentário, o fato dele colocar gente de verdade, falando sobre uma questão que aconteceu de verdade, mesmo que cada um com as suas opiniões, faz muito a minha cabeça. Eu sei que tem um tempo ali que vai ser dedicado àquilo. E eu gosto de ver como o ser humano... Isso é uma frase que diz, né, que o roteirista principal, que é Deus, né, ele é o mais sinistro, porque tem coisa que você bota num filme e você fala, não, isso não acontece, mas na vida acontece. Sim. A vida é mais louca que os filmes. E nos documentários eu vejo isso. Total. Então tem esses caras que fazem esses golpistas, né, cara? Cara de pau. Então, assim, eu tô fora da novela por causa disso. Eu acabo assistindo muito mais filmes, que eu amo, cinema. E então a novela não me pegou mais. E por não estar também fazendo, porque quando você está fazendo, você assiste para ver os colegas, claro, ver como é que tá o seu personagem, como é que você está inserido naquela história e tal. Aí já vem sempre uma pergunta: você sente falta? Eu sinto muita falta de fazer, muita falta do set, muita falta dos colegas reunidos ali, juntos, aquele clima gostoso. Mas, por outro lado, também é um sacerdócio, né, cara? Você tá ali numa novela, é um tempo da tua vida ali, que você não vai marcar um dentista, não vai marcar um não sei o quê. Porque você vai abrir mão da tua vida em 9 meses. Você tá ali com o roteiro. E eu, sou um viajandão, então eu viajo fazendo palestra, fazendo show, fazendo peça. Então, cara, acaba que a tua vida se configura de um jeito, não quer dizer que eu não possa voltar a fazer e dedicar um tempo para aquilo. Claro. Mas eu tô mais apaixonado por fazer uma série do que por fazer uma novela. Sabe, tem uma coisa que, sim, claro que é gosto, né? Mas que me incomoda um pouco nessas tramas atuais. Não todas, tem coisas belíssimas. Acabei de falar de Amor de Mãe, que é uma novela esplendorosa, né? Mas eu não gosto da novela que é feita para fazer meme. Que aí tem aquela cena que é só para fazer meme, sabe? Para dar certo no Twitter, eu não gosto. Vou dar um exemplo, por exemplo, Tieta arrasa de meme, mas ela era feita com dramaturgia para dramaturgia. Verdade. Não era só... Não era pro corte, né? Não era pro corte. E às vezes eu acho que tem uma nova geração que já escreve pro corte. E eu acho também que a gente veio aí de uma época importante de realocação de prioridades e de como é que é a melhor forma de falar, de você também de ter oportunidades iguais para todo mundo, que é importantíssimo fundamental, mas eu acho que algumas partes desse processo perderam a mão no sentido de, às vezes, colocar a agenda na frente da história. Sim. E isso acho que afastou todo mundo. Sim. Até mesmo, se a gente estiver falando de atores pretos ou de trans, até mesmo os atores pretos voltam e vão falar, mas você está forçando a barra. Sim. E aí isso afasta, porque o público ele quer uma boa história bem contada, entendeu? Exato. Então acho que nesse caminho todo, com linguagens, com internet, com um monte de coisa, houve, de repente, uma perda, sim, de mão em relação a uma boa história contada, a um lance que é o que você está falando, que não quer render o meme, não quer render o corte. E aí você vê que existe ainda uma tentativa, às vezes tem um monte de Instagram, de site, não sei o quê, que fica botando trecho. Você viu o que fulano falou, que fulano... para tentar trazer um pouco a galera, né? Sim. Mas eu acho que, não sei, tem pessoas que entendem muito melhor disso que eu, né? Falando sobre isso aí, até o Boninho, outro dia estava falando sobre essa questão da linguagem, autores também renomados, de como fazer... Aí vem Beleza Fatal, não é isso? Total. Que foi da internet, que agora tá na Band, não é isso? Tá na Band. Ela tava no HBO Max e agora tá passando na Band. E de repente um sucesso gigante. Essa era uma que eu fiquei me devendo assistir, porque esse é um negócio que tá... Eu assisti alguns capítulos. E aí, legal pra caramba? Muito legal. Porque se é um negócio que o público tá sendo cativado por isso, é legal saber o que tá rolando, né? Sim. E você acha que por quê que deu certo? Porque eu acho que eles investiram no novelão. No novelão com ganchão mesmo. E assim, ganchão até a mais do que o que a gente fazia aqui. Ganchão tipo lá, Usurpadora, entendeu? Entendi. O que vai acontecer agora, maneiro. Né? Tipo, e tiros e risadas, né? Legal. Vilã sendo vilã, sem escrúpulo nenhum. Legal.
saca? É muito folhetinesco, assim. Que mostra que é o que a linguagem precisa, talvez, né? Exato. Porque é isso, a novela acho que ela se fez nesse lugar, E né? verdadeiro, e super verdadeiro com elenco. Caio elenco Blá, top, Cerrado, Camila Pitanga, Camila Queiroz, Vanessa Giacomo. Maneiro. Pô, elencaço, né? Maneiro. Giovanna Antonelli. Sim. Murilo Rosa. Murilo Rosa, Maneiro. Elencão. Muito legal. Vamos voltar aqui para nossas trilhas? Estamos viajando bonito. Tá, mas vamos embora. Mas é essa que é a graça, né? Essa que é a graça viajar. Trouxe aqui, ó, para algumas informações. Quais foram as trilhas mais vendidas? Vamos ver aonde te toca. Vai. Vamos ver onde te toca. A trilha sonora mais vendida de todos os tempos... Chuta uma, vamos ver se você consegue. A mais vendida de todos os tempos? É. A trilha sonora é somando os dois, tá? Nacional e internacional. Tá. Cara, eu acho que Tieta era uma trilha que era muito tocada. Ela tá no top. Tá no top? Tá no top. Tieta era uma outra que também era demais. Tô com a capa do disco na cabeça, mas não tô lembrando. Que era o... não vou lembrar não. Vai daí pra não ficar o buraco. Tá, vambora. O Rei do Gado. O Rei do Gado. O Rei do Gado foi a trilha mais vendida. E você lembra o que tinha? Você tem aí que músicas que eram? Cara, tinha Djavan, A Correnteza do Rio. Que você citou. Vai levando aquela flor. Tinha Sou desse chão onde o rei... Eu cantando aqui perto dele, eu vou ficar envergonhado. Não, você tá cantando bem pra caramba. Fica tranquilo, tá cantando bem. Mas a primeira trilha, ela vendeu, se eu não me engano, 1 milhão cento e poucas. Olha isso. Não, 2 milhões cento e poucas. Pô, comprado, não é que foi só clicado pra ouvir na sua casa. Era outra vida, As pessoas gastavam parte do salário, que era... Pra comprar o disco. Caro pra comprar o disco ou o CD. Porém, teve um CD deles, Pirilampo e Saracura. Lembra deles? Sérgio geral. Reis e Almi Sater. Só esse off vendeu quase mais 1 milhão. Olha isso. Por isso que ela é a trilha sonora mais vendida de todos os tempos. E vem cá, nessa novela tinha aquela música fantástica que é Ando Devagar, porque já tive pressa. Será que tava lá? Eu acho que não. Você que tá em casa, procura aí no Google. Tinha do Chitãozinho. Andei maneiro. até encontrar. Maneiro. Tinha do Chitão. Essa eu acho que Ando Devagar, eu acho que ela é mais... Essa é linda. Tocando em frente é linda demais. Tocando em frente é linda demais. Mas é essa. Mas entre essas também, ó, que é surpreendente aqui, é Laços de Família Internacional. Olha aí. O que tinha? Era Mariah Carey? Mariah Carey. Tinha aquela Love My Grace, acho que é, que raspava o cabelo da Carolina Dickman. Tô ligado. Se aquilo ali foi uma cena clássica, né? Acho que esse daí talvez tenha sido o grande mote para tantas vendas. Vendeu 1.327.000 cópias. Cara, olha que coisa. Fora a pirataria, porque Laços de Família já é da época da pirataria também. Pirataria, porque já tinha fitinha no meio do camelô. Já tinha o CDzinho lá da 25 de março. Nossa. Olha aqui, essa daqui também, essa não me surpreendeu, ela tá em terceiro lugar, é Dancing Days. Dancing Days é gigante. É gigante. Até porque, né, é uma música até hoje que é a mesma coisa, festinha sempre tá rolando, né, é um... Good times. Não tem um casamento que não tem. Na peça eu peço, né? Tem uma hora que eu tô falando de música de novela e eu peço pra plateia me dizer as músicas inesquecíveis. Boa. E essa é uma que sempre tem. E aí a gente canta junto, sem banda, sem nada, só curtindo. Essa é uma que sempre aparece. Outra que aparece muito, que deve estar por aí também, que é Roupa Nova, era demais, né, cara? Roupa Nova sim. Qual deles? Então, tem Dona, que era de Tieta. Não, de Rock Santeiro. De Rock Santeiro. Exatamente. É verdade, Rock Santeiro, que era o... Tô certo, tô errado. Que era deles, né? Era deles. Que era na verdade, Regina, a música era da Viúva Porcina. Da Viúva Porcina. É que a Viúva Porcina, ela flertava com um monte. Que maneiro essa novela, né, cara? Ela flertava com o Fábio Júnior, com o Zé Wilker, com o Lima. Cara, muito maneiro. Uma mulher empoderada, né? Tá vendo? É isso que a gente tá falando. Já tinha mulher empoderada lá, né? Já tava ali. Não precisava tanto... Agora, saindo um pouco da novela, mas quando você fala isso, quando eu falo assim, porque a mulher no esporte... É super válido, mas já existe a mulher no esporte. Sim. Desde que eu sou criança, a Glenda apresentava o Esporte Espetacular, a Renata Fã apresentava os programas, né? Claro. Agora, quando vira uma forçação de barra para ter que... eu acho que é importante o cuidado e aquela história. Alguém se incomodou, alguém tá chateado com alguma coisa, vamos resolver, vamos arrumar, vamos melhorar, vamos ter mais atenção, sem dúvida.
né? Isso é importante a gente ter sensibilidade para isso. Sim. Mas aí, conforme a coisa vai perdendo a mão, também o público vai sentindo, vai reclamando, e aí tem uma readaptação, e aí a coisa vai meio pro meio do caminho. E não vamos desvalorizar o que já existiu também, sem né? Dúvida, As mulheres empoderadas dos anos 80, dos anos 70. Fafá de Belém, ó, que vem já na minha cabeça na hora. Fafá, né? E que também Fafá teve muita música de novela boa de Fafá. Muita música. Uma nuvem de lágrimas, com certeza. Exatamente. Né? Aí vamos lá, tem Pai Herói, tem o outro, Roda de Fogo, e em segundo lugar tá Vale Tudo, Vale óbvio, Tudo é né? sensacional. Vale tudo é sensacional. Vale Tudo porque tem o... Como é que é? Nos convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada muito antes de eu nascer. Não me subornaram. Como é que é? Não me ofereceram. Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. É demais, demais. Cara. E Vale Tudo também tinha o Tim, né? Não tinha Vale tudo. Mas será que tava na trilha? Agora eu não me lembro. Acho que tava na trilha, no né? Del Sarto Canta Novelas, que é o show que eu falava de... tava lá e ele tava nessa novela também. Só não vale dançar homem com homem. Vai. Sabe que quando a gente fez o Tim Maia musical, o João Fonseca, ele alterou o Só Não Vale Dançar Homem com Homem e colocou Também Vale Dançar Homem com Homem. Sabe que tem uma live da pandemia que a Sandra de Sá estava fazendo uma live e entrou um rapaz e falou isso pra ela. Falou assim, pô, Sandra, acho nada a ver hoje em dia cantar essa letra daí é preconceituosa e tal. O que você acha? Tem que cancelar. Aí a Sandra falou assim, ô, meu compadre, ô, bora lá, deixa eu falar uma coisa. Tu prestou atenção na letra do Tim Maia? Tu prestou atenção? Porque ele fala assim, vale tudo. Só não vale dançar. O resto vale. Então você não está prestando atenção na letra. A letra está correta. Entendeu? E aí, assim ela resolveu a questão. E ela tem lugar de fala pra caramba pra falar sobre isso. Pra caramba, pô. Então, beijo. Sandra, maravilhosa. Então, acho que é isso. São óticas, né? Sim. Diferentes sobre as coisas. É legal que ele tenha mudado. Sim. Porque mas aí... não foi uma pressão, foi uma coisa que ele sentiu mudou vontade e gostoso. de fazer. E eu volto também, tô cantando, também falo isso. Vale dançar, vale tudo. Mas foi legal que ela... né, que é daquela geração, que é daquela galera, que é daquela... Falou isso. Falou, cara, você não prestou atenção na letra. Ele falou que vale tudo. Você não vale dançar, mas o resto vale tudo. Vale tudo. Vem cá, tem alguma que marcou teu coração? Alguma música de novela que marcou teu coração, cara? Muitas, bicho. Tem muitas, assim. Mas eu acho que pra mim... O Dalto, cara, é das mais poderosas, assim. Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Essa música pra mim, cara, é muito... Não, peraí, desculpa, irmão. Pô, obrigado, acho que era Sol de Verão, né? Sol de Verão, acabei de achar aqui, Sol de Verão. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Essa estrofe é demais, ó. Minha cara, pra quê? Tantos planos. Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos,
Cara, é muito... Como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo. Que loucura, é demais, que loucura. Dalton é demais. Novela Sol de Verão, do Maneco, cara. Olha aí. Os personagens dessa música eram Tony Ramos e Débora Bloch. Olha isso. Abel e Clara. É um casal, né? Olha só, casalzão, hein? É linda, essa música é linda. É fogo porque música é de novo. Outra também que me marcou, já é menos vintage que essa. Menos vintage. Que era a Adriana Calcanhoto, né, cara? Cara, Adriana... Nada ficou no lugar. Eu quero... Quero rasgar. Que é pra ver se você volta. Ela tem um monte, né? Tem. Ela tem essa, ela tem acho que em 4x4 também, que é aquela... Não, acho que é essa. É essa? A de 4x4, que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. É. E você que tá assistindo aí, anota aí no comentário 1 milhão de música de novela pra acho que você. essa é Renascer. Eu já arranhei os seus discos. Isso aí. Renascer, essa é Renascer. É isso aí. Nada ficou no lugar. Aí é que elas são parecidas. Tem aquela, vem, vambora. É. Que o que você... Essa é a Torre de Babel, se eu não me engano. Aí. É o que o vento leva. Ainda tem você... ainda tem o teu perfume pela casa. Ainda tem você na sala. É. Porque o meu coração dispara. Ela tem uma em 4x4 também que eu não tô lembrando. Acho que chama Metade. Aí. Pera aí. Metade acho que é o... Metade? Metade não era a que a gente tava cantando antes? Eu perco o chão. Isso é maravilhoso. Eu não acho as palavras. Eu ando tão triste. Ela foi uma grande musa. Acho que ela, Marina Lima, né? Sim. Foram grandes musas das trilhas sonoras dos anos 90 ali. Aí depois vem a Ana Carolina ali no final dos anos 90 e não larga o osso, né? É verdade. Toda novela tem uma Ana Carolina. Toda novela tem uma Ana Carolina. É. Ana querida, beijo, Virginiana. Com composição do Totonho em muitas. Totonho Villeroy, exatamente. Nosso grande amigo. Mosca também, né? Mosca. Teve algumas boas de novela. Teve, obviamente, o Fim do Mundo, O Fim né? do Mundo, que era maravilhoso. Meu amor, lindo. É, verdade. Eu quero ver comentário aí da galera aí, das músicas que vocês gostam, né? Exatamente. Bota aí um zilhão, vai botando. Qual casal, né? Qual casal? Se você não lembrar da novela, bota a música, bota um trecho. Eu sou mais dos anos 90, porque nasci em 85, claro. Então a minha vasta é dos anos 90 ali. Quais são as suas, assim, principais? Cara, as minhas principais... Eu vou te falar que eu tenho CDs, né? Eu comprava os CDs. E um dos meus CDs favoritos é da novela Vira-Lata. Vira-Lata. Né? Que tinha... Ué, Vira-Lata, a Débora Seco fazia essa novela. Fazia. Quando ela raspou a cabeça que ela fazia um filho. Isso, exatamente. Quando eu conheci a Débora, eu era apaixonado por ela nessa época. Inclusive, era ela e a Carolina Dickmann. E a Luana Piovani. Exatamente. Era o trio Crushes do Brasil. Crush do Brasil, pode crer. Né? Então, eu gostava muito, mas é que tinha aquela música na versão internacional, que era do Bee Gees, mas no CD não era do Bee Gees. Que eu vou falar em inglês aqui, talvez eu me atrapalhe, que é How Deep Is Your Love. How Deep Is Your Love. When the night in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you me, you're gonna feel it in my arms again. É isso aí, isso é demais. E era o tema do Marcelo Novaes com a Carolina Dickmann. E eu assistia, e meu pai falava, essa música é da minha época. É isso aí, é isso aí. Era dos meus bailinhos. Isso é lindo, isso é lindo. Isso é legal também da novela, né? Trazendo músicas antigas, né? Exato. O Lombardi, em Pecado Mortal, novela que eu fiz dele na Record, tem uma música que ele adorava também, que era a música do casal principal, e que essa a gente vai ter que procurar depois, que eu não vou lembrar como é que canta, mas era meio que um discozinho, porque a novela se passava nos anos 70. Sim. Então essa música, cara, ela bombou na novela direto sempre, e ela sempre se repetia, porque era a música ali do casal. E nessa novela foi legal porque ele trouxe uma música, uma cena que pra mim ficou imortalizada, tá até no YouTube, se você procurar lá, Daniel Del Sarto dança, a novela Carlos Lombardi. Foi uma música inteira eu dançando, que era o... Como é que é? Won't you find out what you feel?
ligado? What you know now to be real. E aí essa música, ele coloca o Nicolau, o anjo, que era o meu personagem, pra dançar essa música na boate sem camisa, porque ele queria ganhar um emprego lá naquela boate. Então ele pede pro cara mudar a música. Então tem uma cena de dança de 2 minutos e tanto. E depois, mais pra frente na novela, acaba a luz da boate e ele escreve: Anjo toca violão pra galera, pro público não ficar chateado com essa mesma música. Pô. Então essa música ela compôs ali a novela pra mim. E era uma música legal, que eu tocava essa música quando eu comecei a cantar nos bares da Tijuca, no Rio. Cara. Eu já curtia essa música. Eu curtia mas o Lombardi sabia ou foi por acaso? Foi tudo por acaso. Legal. Que não tem por acaso, né? Foi tudo a sincronicidade ali das coisas. Sim. Então, mas a Pecado Mortal era muito legal, tinha uma trilha muito maneira também. Tinha. E é o que você fala, né, cara? A gente lembra do casal, lembra da cena, lembra do olhar dos dois ali, né? Tinham 2, quando eu era criança, que marcaram muito pra mim. Uma foi Vamp, né? Noite Preta. Ah, isso é demais. Eu era molecote, mas eu já saía na rua dançando, né? Era muito maneiro. E a... Que era aquela fase que a gente tinha aqui, como é que era o nome daquilo, gente? Emo? Não, criança ainda. Que era Lambada. A Lambada. E aí tem a do Sidney Magal. Essa daí tá na peça sempre. Como é que é? Seu corpo estremece e já não consegue parar. O ventilador girando, né? Vai levar na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo. Então eu que toco a música na peça, mas não toco violão, então não tô sabendo cantar. Ei! Eu, pam, pam, pam. Cara, essa letra, olha. Te sinto por dentro, te levo na palma da mão. Te toco no centro, te abro tesão. Brincando, burlindo, ardendo, sem medo do prazer. Cara de diabo, bumbum de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. É um doce pecado melhor do que o original. São 5 elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Cara, super sexy. Lindíssimo, super, né? Sacana a letra. Rainha da sucata. E a gente acabou de comemorar no Quali Stage, no Rio de Janeiro, 20 anos da Festa Plock. Certo. A Festa Plock é a maior celebração retrô, né, da América Latina, uma festa com 20 anos, criada pelo Luciano Viana, que é meu sócio na peça, coautor, co-diretor dos espetáculos. Anos 80, uma experiência Plock, que a gente falou aqui, e anos 80, Plock para crianças. Sim. E a gente teve no Quali Stage nas 2 últimas semanas, os 2 últimos sábados, com uma grande galera incrível da década de 80, Silvinho Blau Blau, Avelar Love, né, dos Miquinhos Amestrados, Cícero, Conrado, Sorvetão, Paquitas, Paulo Massadas. Ô, louco. O nosso parceiro do Yahoo, Zé Henrique. Então, assim, a gente fez um show lotado no Quali Stage, foi lindo. E o que me coube lá foi exatamente homenagear a Sidney Magal. Que legal. Então eu cantei outra também. Você tem uma pegada Magal? Eu adoro o Magal, adoro o Magal. Teu, todo teu. Isso é demais. Também. Então fiz essa, fiz o Me Chama Que Eu Vou, fiz o Vando também, que, pô, é demais, né? Também tem uma pegada Vando. Essas são muito marcantes, né, cara? Que é o... Você é luz, raio, estrela. Cara, isso a plateia inteira canta. E outra que é clássica, que também tá no show, que a banda Plock canta, é a música Na Sombra, né? Que é Como Uma Deusa. Sim. Que essa daí eu acho que assim, é uma das mais gigantes de novela. Sim. Como uma deusa. Novela Mandala. Pô, isso é demais. Vera Fischer demais. E Felipe Camargo. Isso é demais, cara. É. Aquela coisa meio... E tinha um negócio meio holístico ali, um negócio meio, né? Tinha um negócio ali meio... Bem forte, tinha um negócio ali meio espiritual ali no negócio. Total. Vem cá, vamos para mais algumas curiosidades aqui? E aí depois eu vou chamar a matéria da Meimei e vou focar na carreira do Daniel, que eu sei que você quer saber também um monte de coisa, desde a época de Sandy Júnior. Vamos nesse turo-turo aqui dentro. Vamos nesse turo-turo. Mas vamos lá. Quem são os mais líderes de abertura de novela? Os artistas? Os que mais colocaram voz. Olha aí, cara. Agora... Vamos lá. Em 5º lugar, nós temos Tom Jobim. Caramba! Tom Jobim, ó, ele colocou Vai Levando em Espelho Mágico, Luísa em Brilhante, Querida em O Dono do Mundo, Mulheres Apaixonadas e Viver a Vida. Olha que legal. Então quer dizer que o líder tem 6 canções? Não, ele tá em 5º lugar. Tá.
Aí vamos lá, dividindo o terceiro e o quarto lugar, tem Caetano e Gal. Caetano e Gal. Aí são músicas pra caramba, eu vou falar só algumas, tá? Os donos da MPB. Mas, por exemplo, Gal Costa tem Gabriela, né, Gabriela. cara? Gabriela. E que tocou nas duas versões, né? E agora, no Vale Tudo, ela tá nas duas versões também. Então, talvez ela já tenha passado a minha pesquisa aí, já. Tem razão. Né? O Casarão, Deus nos acuda. Eu adorava essa trilha de Deus nos acuda, que a abertura era a galera entrando embaixo de uma privada de lama, lembra? Caramba, todo mundo chiquérrimo e aquela lama ia cobrindo. Não, e é bom que a sua cultura é muito boa, porque você lembra tudo, né? Lembro, detalhes cara. de tudo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Torre de Babel e Porto dos Milagres. Porto dos Milagres. Iemanjá, Adoiá, Rainha do Mar. Ah, que legal. Já o Caetano tem Força de um Querer, Velho Chico, Belíssima, Esplendor, Sem Lenço e Sem Documento, Alegria, Alegria, né? Que legal. Homem Proibido. Só que aí, em segundo lugar, vem Ney Matogrosso. Ney Matogrosso com 8 aberturas de novela. Que legal. Uma delas, Kubanacan. Kubanacan. Tem Kubanacan, tem A Lei do Amor, tem Negócio da China, Vereda Tropical. Muito olha legal, só, Espelho Mágico. Legal. Mas a grande líder, que além de ser líder, que emplacou 80 músicas em novelas e tem 9 aberturas, é Rita Lee. Maravilhosa Rita Lee, cara. Inclusive tem novela que tem o nome da novela por causa da música da Rita Lee. Olha que legal. Por exemplo, a novela Chega Mais. Olha que legal. Era por causa da trilha. Chega mais. É isso. Rita Lee tem Um Pulo do Gato, Chega Mais, que era a Sônia Braga e o Tony Ramos, Final Feliz, Lua Cheia de Amor, A Próxima Vítima. Que a maneiro. música Vítima. Na sua janela, que maneiro. Zazá, Dona Doida. Enfim, temos muitas que trilhas demais, aqui. né, cara? No escurinho do cinema. Essa era... Ela não era abertura, mas ela foi de novela. Tá, ela foi de novela. Abertura, boa. Não foi abertura, mas ela foi de novela. Eu sei que Rita Lee leva, então, o prêmio. Tá maravilhosa. De maiores aberturas de novela. Uma pergunta agora pro colega. O que significa, principalmente naquela época, emplacar uma música numa novela para um cantor? Cara, a possibilidade de glória, porém remota, porque você lembra que um disco, né, uma trilha, tinha músicas que elas nem eram executadas na novela. Isso é verdade. Então, assim, existe essa lenda, né, que botou a música na novela, vai bombar. E não é verdade, porque, na verdade, uma ou duas canções da trilha da novela puxavam aquela trilha inteira. Sim. Às vezes 2 ou 3. Mas se você pegar os discos, você que gosta de disco, eu também tinha os discos de novela e tal, a gente se forçava a gostar das músicas que estavam ali porque tinha comprado o disco. Mas, na verdade, eram uma ou duas. Que tocava todo dia, Que tocava todo dia, que eram as de frente. Então, essas realmente fizeram artistas, fizeram hits, fizeram canções. Mas era uma procura, era uma busca. Foi um sonho que eu não realizei. Você não colocou? Eu jurava que tinha alguma eu tive um quase com o Manuel Carlos, que até fiz todo um esquema, porque tinha uma relação de amizade com a filha dele, então a gente já se conhecia, tinha uma namorada que era muito amiga também dela e tal, então a gente acabei frequentando em algum momento, sabia o endereço dele, escrevi uma música, vou até tocar aqui, porque vocês vão dizer se essa música não era a cara de uma novela do Manuel, depois eu conto a história então, é melhor. Tá, vai, toca aí. Eu troco os passos pra levar até você algo de novo, e aos soluços tento te compreender. Falho de novo. Será que é tão distante quanto eu vejo pra gente se entender? Tô tenso e me atrapalho quando eu tento te explicar as coisas que atravessam entre nós. Eu já não sei mais se eu quero, mas juro que tentei entender o nosso amor ou tentar te esquecer. Se vivi sentindo dor, foi por tanto te querer. Entender o nosso amor ou tentar te esquecer. Se vivi sentindo dor,
Foi por tanto te querer. Perdoa, mas eu tenho que dizer. Foi tempo. Foi tempo. Foi tempo. Não é uma canção de novela? Louco, eu vejo a Júlia Felden, lembra, né? Acho que era sim. Em Laços de Família, sim, né? E aí eu peguei a produção dessa música é linda. Peraí, aonde que eu escuto essa música mais se eu quiser ver? Então, infelizmente, em nenhum lugar. Ô, louco, então você vai ter que ver o programa toda vez. Infelizmente, em nenhum lugar. O meu projeto para esse ano, né? A gente vai falar de carreira daqui a pouco, mas assim, já fica esse spoiler. Que a minha ideia é lançar músicas que eu não lancei. Sim. Em formatos tanto despidos, assim, violão e voz, quanto as produções que eu fiz e que eu não lancei porque não era a hora, não sei o quê. Então essa música tem uma produção linda do Carlos Trilha. Sim. Que é uma super balada. Pô, tem o Luiz Coimbra tocando violoncelo, bateria do Cezinha, então uma faixa que tá linda. E eu mandei esse CD para casa do Manuel numa caixa, uma carta. E falando isso, eu adoro suas novelas, sou fã das suas histórias, o que você conta. Você lembra que época que era? Cara, isso foi... pra gente saber a novela, tô tentando caçar aqui, Isso foi, olha, vamos botar aí. Tenho 10 anos de casado, bota um pouquinho 10 anos pra trás disso. Cara, acho que isso aí foi 2000... Já tava na turma do Didi, talvez? Eu acho que isso aí deve ter sido, cara, 2009... Páginas da Vida. Eu acho que sim. Ou Viver a Vida ali. Eu vou ter que... Isso é uma informação importante, foi bom você me perguntar isso, porque é uma história, né, concreta e eu preciso entender, preciso lembrar quando é que foi. Eu lembro que o Cazuza, que é um parceiraço, trabalha comigo, de produtor e tal, ele entregava de moto, então ele pegou a moto, botamos numa caixa bonita, botei uma carta, falando, olha, não quero ser intrusivo, mas eu acho que essa história dessa canção combina muito com uma novela e eu vejo essa música e depois a coisa quase foi... Entendi. Porque ele pergunta até para a Julinha e para essa minha ex-namorada, ele fala, o Daniel tem uma carreira concreta mesmo, é uma música só e tal, mas logo depois, isso aí é uma história incrível que eu nunca contei. Eu estava terminando o namoro com essa menina, ela era muito amiga da Júlia, e por isso que a gente ficou próximos, era um namoro complicado, inclusive essa música eu escrevi para esse nosso namoro, que era isso, que eu não conseguia entender esse amor, já tentava, mas não dou mais conta, foi tempo. A música saiu de uma dessas nossas rupturas. E aí, lá pelas tantas, a gente estava já terminado, mas se falava como amigos, eu tentando ali deixar o negócio. E tem um show do Roberto Carlos, que eu fui convidado, no Maracanã. Sim. E eu ia com o Dudu Falcão, compositor. Sim. E o Dudu furou comigo, e eu já estava num relacionamento light, que eu não ia assumir porque eu não queria magoar ninguém. Mas, nesse momento, cai uma chuva no Rio de Janeiro. Inclusive, esse show do Roberto foi com chuva. E aí eu tô na casa dessa minha namorada, nova namorada, e eu falo, cara, agora eu vou sozinho pro show. O Dudu Falcão furou, a gente tava em Ipanema, que ela morava em Ipanema, eu falei, vamos comigo. Ela sabia da situação, que eu não queria expor e tal. Eu falei, não, então a gente vai meio que de amigo. Só que quando a gente chega no show, uma hora que vai ali ao banheiro, era o estádio, então tinha um banheiro, aí eu saí do banheiro primeiro, encontrei a Júlia e essa minha ex-namorada. A gente se fala, a Júlia botando ainda aquela pilha, querendo que o namoro, né, voltasse. Sim. E aí, tudo bem, não sei o que, tarará. E aí vem a atual e eu apresento. Falo assim, essa aqui é a fulana, minha amiga. E aí, nessa hora, a minha ex, que era muito emotiva, já cai nos prantos e tal. E passa a noite chorando na casa de Manuel Carlos. Entendi. Por causa desse cara, desse assassino de sentimentos. Que nem era, que eu não estava fazendo nada errado. Sim, já tinha terminado o namoro. Mas isso quebra... Esse pacto que estava sendo formado ali. Exatamente. Porque aí o cara não vai, porque o Manuel é muito família, né? Sim, total. Então, assim, mexeu ali, feriu, sofreu, nem tem entrada aqui. Então, essa música... Mas então, ainda dá tempo dessa música história, vigorar. realmente, essa história inédita, que é uma história que eu nunca tinha relatado, assim, só nas internas, mas foi isso, porque ele recebeu bem a canção. E a coisa ia andar, mas depois disso... Não e ela tem tudo a ver mesmo. Fica aí a dica aí, pra quem for fazer um remake do Manuel, que vai ter um remake do Manuel Carlos alguma hora. Uma série, tá tudo bem. Né? É isso. São trapaças da vida. Vem cá, vou chamar aqui a nossa matéria e a gente volta depois pra seguir aqui. Meninos, todos vocês sabem que eu tô nessa minha busca pra poder empreender, né? Porque não dá... Até dá, mas eu não quero depender da minha vida artística pro resto da vida. Então o Marcelo Cordovil veio aqui no programa e abriu as portas da Meimei
para que eu pudesse aprender ali a empreender e quem sabe até o final do ano não virar seu sócio em alguma franquia. Então vamos lá, que esse é o quadro Sentindo na Pele. Eu vou contar para vocês a história do Emanuel, uma história emocionante. Roda aí, Matheus. Tô aqui por causa dela, minha mãe de depressão. Minha mãe, eu ajudo ela. E como empreender passa por conhecer a vida das pessoas, hoje a gente vai conhecer a vida do Emanuel, o coordenador da Meimei Food. Pessoal, tô aqui com o Emanuel, que é o coordenador da Meimei Food aqui do Shopping ABC, na Pereira Barreto. Vem cá, Emanuel, me conta como é que foi a sua história, como é que você se aproximou da Meimei, como é que você chegou tão jovem nesse cargo de coordenador. Boa tarde. Eu entrei na Meimei, eu tinha 17 anos. 17, irmão? 17 anos. Eu comecei como atendente lá na Patrícia, eu inaugurei a loja dela, com ela. Aí depois eu fiquei um ano fora, que foi na pandemia, um ano e meio. Aí tem a oportunidade de voltar pro Metrópole. Aí eu voltei pro Metrópole e fiquei lá até hoje. Aí eu inaugurei agora aqui o ABC. Desculpa eu perguntar, desliga o telefone, tá tranquilo. tá tendo pepino aqui, né? Você tem quantos anos? Eu tô com 25, quase 26 de maio. Com cara de 17, né? Não envelheceu nada desde quando entrou aqui na Meimei. Todo mundo fala isso. Como é que é essa responsabilidade tão jovem e ser coordenador de uma loja tão importante? Ah, cara, pra mim tá tendo tudo novo, porque da onde eu vim eu não achei que eu ia chegar onde eu tô. Sim. Aí então, tipo, é um misto de sentimentos que não dá pra explicar. Eu vim de um lugar perigoso, de uma favela perigosa, pra chegar onde eu cheguei hoje. Foi muita luta, minha mãe, ajudar minha mãe, meu padrasto, todo mundo, e eu tô aqui por causa deles. Vou ter vontade de chorar, né? Conta um pouco dessa luta aí, que pra mim isso é o que mais me interessa. Como é que foi essa luta? É foda. Minha mãe, ela... Minha mãe foi meu pai, tudo que eu sei é por causa dela. Tô aqui por causa dela, minha mãe de depressão. Minha mãe, eu ajudo ela. Sou filho de 6 irmãos. E tudo que eu tento fazer é com perfeição, buscar sempre o melhor, o máximo de mim, ou da empresa. Porque eu sei o meu potencial, eu sei o meu limite, eu sei onde eu posso chegar. Isso aqui não é onde eu quero parar. Essa aqui já é a terceira loja que eu inauguro. E eu quero inaugurar mais, quero ser sócio de algumas também, eu penso muito nisso. E eu não tenho limite para nada. Tudo para mim é um degrau só. E o pódio é para todos, eu penso nisso só. Ai, parabéns, você tá no pódio, meu irmão. Obrigado. Olha, o Marcelo falou uma coisa lá no programa que é muito legal, que a Meimei, ela cuida de pessoas, né? Como é que você agora, estando nesse pódio já, como é que você cuida das suas pessoas? Eu cuido como se eu gostaria de ser cuidado, pensando, tipo, não só na empresa, porque a empresa já tem tudo, o funcionário ainda não. Aí eu penso mais neles, porque eu falei, mano, todo dia eu motivo eles. Nunca pense só nisso, pense algo a mais. Sempre pense em crescer, sempre pense no pódio, que eu falo, mano, o pódio é pra todos. Não existe primeiro e segundo lugar, todos os lugares tem pra todo mundo. E é isso aí. Vai dar certo e vamos pra cima. Já deu certo, meu irmão. Você já tá com a medalha de ouro. Você é campeão, uma satisfação conhecer você, sua história. E é isso, eu vou invadir sua loja aqui e vou ficar dando um rolê conversando com as pessoas. Tá em casa. Valeu. Dá um abraço, mano. Pô, que maneiro. E esse é o nosso quadro Sentindo na Pele no Se Ligue Oficial. Aproveita, segue a gente, curte, porque tem entrevista com famosos, mas muito mais do que isso. A gente conta as histórias da vida real na Meimei Food. Galera, o mais legal desse quadro não é só aprender a empreender, os números, não é nada disso. São as pessoas que eu conheço no caminho e a história do Emanuel foi algo que eu tenho certeza que tocou o coração de vocês, assim como tocou o meu também. Então, quero deixar aqui o meu grande abraço para ele por ter cedido um pouco da sua história e fica ligado que ainda nessa temporada a gente vai ter mais do quadro Sentindo na Pele. Inclusive, entra na nossa playlist lá que tem o Fabinho Vilaverde dando as primeiras impressões de Vale Tudo. Olha que polêmico, hein? Que legal. Vem cá, vamos falar um pouco da tua carreira, irmão? Vamos, claro. Vamos lá, você sempre foi cantor. Sim. Como é que surge o ator na tua vida? Então,
comecei, né, cantando nos bares da Tijuca, amarradaço, apaixonado por música e tal, com 16 anos. E lá na frente, eu já estava estudando harmonia funcional, que é um curso de música, né? Em Copacabana tinha um adesivo procurando um menino que cantasse e tocasse violão para fazer parte de uma peça. Olha que maravilha, muito obrigado. Chegou. Poxa, querido, um café lindo, quero um açúcar. Jackson arrasou. E o Jackson disse assim, ó, aqui nos bastidores, enquanto tava rolando a matéria, ele falou, música de novela é legal, mas tem hora que satura, porque toca muito, né? Pode crer, é verdade. Fica verdade, porque... É o lado B do sucesso, né? Muito obrigado, querido. Né, o sucesso, até os próprios autores mesmo, né? O dono da música, né? Você vê os Los Hermanos com Ana Júlia, ficaram com ranço da música. Exato. Mas aí, cara, eu então vou, por conta desse aviso, desse quadro de avisos ali, era um teste com o Domingos Oliveira, para fazer um espetáculo chamado Confissões de Adolescente. E no Teatro Planetário da Gávea. Era o primeiro, Confissões, não? Era, na verdade, o primeiro, mas com a saída do Alexandre Vaz, que era o cara que fazia o músico. Perfeito. Então ele já tinha feito ali durante 4 anos e ele estava querendo viver outras coisas, fazer outros projetos, e aí eles iam trocar. Foi quando entra no espetáculo a Carolina Dickmann, a Débora Seco, a Maria Ribeiro e eu. E aí eu vou fazer esse teste, me encanto ali pelo Domingos Oliveira, porque é um cara fantástico, sensacional. Se você não conhece, procure saber. Sim. Grande dramaturgo, autor brasileiro, cineasta, teatrólogo e tal. E aí começo a fazer teatro no Confissões, Tintim a nós. Tintim. Obrigado, o Sucesso. café tá maravilhoso. E aí começo a fazer teatro e aí o bicho do teatro me pega ali, cara. Falo, cara, isso aqui tem tudo a ver comigo, porque o palco, né, cara? Sim. E os deuses do teatro e tal. E aí aquilo vira uma parte importante minha. Eu viajo os teatros de todo o Brasil. Porque a peça era um fenômeno, Então, né, os teatros cara? mais importantes. A gente começa no Teatro Abel, em Niterói, que é um teatro gigante, que atualmente está, não tá rolando, uma pena. Parece que eles querem voltar. Depois a gente faz Canecão, no Rio de Janeiro, que também está fechado. Olha que tristeza, a cultura, né? Um momento para pensar sobre isso. Inclusive, enquanto eu estava no seu café, tá rolando uma campanha pra gente reativar o Vila Lobos lá no Rio de Janeiro. Olha aí. Que desde o incêndio foi pago o seguro. Teatro maravilhoso e até também. hoje não voltou. Pelo amor de... né? E aí, cara, me apaixono pelo teatro, me apaixono por aquelas atrizes ali, né? Aquele lance de atuar e tal. Eu falo, preciso estudar isso assim que acabar a peça. Então, eu fico 4, 5 anos viajando com a peça, intensamente. Viajava muito, nessa época eu viajei o Brasil inteiro, aí que eu conheci muita cultura do nosso país, de norte a sul. E aí falo, cara, acabando a peça, eu vou fazer televisão, quero fazer televisão. Legal. E aí vou lá bater na porta da Globo com a minha mãe. E aí a Manu, como é que era o nome da produtora de elenco? Tão querida, cara. Eu tenho um problema com o nome, tá? Daqui a pouco a gente lembra. E ela fala pra mim, ela fala, Dani, olha só, você quer ser o estilo Tony Ramos ou você quer ser o estilo... um outro cara que eu não vou comentar. O cara que tinha feito o personagem, que foi muito mal falado e tal. A gente já sabe que virou um sinônimo de mau ator. Foi uma sacanagem também que botaram um cara sem experiência. Falei, não, eu quero ser o Tony Ramos. Os meus ídolos são o Tony Ramos. É Fagundes, é o Robert De Niro. Ela falou, então, meu amigo, vai estudar. Vai estudar. Aí eu falei, onde é que eu estudo? Esse era o meu nível de consciência da carreira. Não sabia nada. Eu falei, onde é que eu estudo? Eu já estava no palco do teatro, mas é músico. Ela falou, você pode ir na Cal, você pode ir na Martins Pena, ou você pode fazer a universidade. Que era, tablado não foi falado? Tablado não, porque ela falou, tablado ia ser uma coisa mais pontual para mim. Entendi. Eu precisava, de fato, mergulhar no negócio. Certo. Então ela falou, eu acho que tem mais a ver com você fazer a Cal, porque é mais a tua galera e tal, não sei o quê. Eu falei, onde é que é a Cal? E fui lá com a minha mãe na hora e me matriculei. Maneiro. E fiz o curso da Cal. E aí conheci Paulo Moraes, que dirigiu a nossa montagem, que é o do grupo... grupo não é Galpão, não, cara. O grupo Armazém, companhia de teatro. E aí o resto é história. Aí fui e falei... E eu, de fato, desde a época... Quando hoje em dia, né, me perguntam assim... mas você, na verdade, você quer fazer o quê? Você quer fazer tudo? Você fala, não é isso. A minha ideia com a carreira, quando eu entrei na Cal... que o Hermes Frederico, lá, que é o dono da Cal, me perguntou, eu falei, cara, eu quero ser um cara múltiplo de fato. Assim, eu quero estar inserido na publicidade, eu quero estar inserido no cinema, quero continuar cantando, quero fazer musical, porque são as coisas que eu tenho para oferecer. Eu não sou o cara que desenha, eu não sou um cara dançarino, eu não sou um cara equilibrista, eu não sou um cara circense. Mas essas outras coisas que eu faço, que fazem parte da minha verdade, eu adoro fazer, né? E o espetáculo, você assistiu, tem isso, né? Tem muito anos disso. 80, até essa soma de coisas aí. E a partir daí, cara... E eu acho que era ainda uma época que tinha um pouco esse...
Não vou falar preconceito, mas era uma mania de você ter que escolher. Ou você é ator ou você é diretor. Mas tinha preconceito, sim. Mas eu acho que depois de um tempo, Falabella, o Wilker, os musicais, grandes atores em musicais, né? Sim. Começou a abrir um pouco isso e não tem mais isso. Pô, você pode ser diretor e pode ser ator. É lógico. Olha o Henrique Dias aí, arrebentando tá maluco, nas duas vertentes. Exatamente. Né? Você pode ser cantor e pode ser ator. Olha o Fábio Júnior aí, né? Fábio Júnior. Depois teve uns acidentes de percurso, mas aí tudo bem. Sim. Não ele, eu digo, né, nessa trajetória de ator-cantor. Temos vários acidentes. Mas aí tem em todas as famílias. Certo. Não, e para alguns até talvez eu seja um acidente também, tá tudo bem. Não, e até quem só é ator também acidenta também. Lógico. Não, a gente tá aqui para se acidentar, gente. O bom é isso, entendeu? Exato. Mas aí depois você já foi para Sandy Júnior. Cara, então... Porque você tava no Rio e pingou em Campinas. Exatamente. Porque foi o seguinte, aí eu fiz Confissões... A primeira lembrança que eu tenho de você é em Sandy Júnior. Teve alguma coisa antes? Perdão. Não teve. Não, foi Sandy Júnior mesmo. Tá. Eu acho que teve, na verdade, uma participação daquelas coisas quando você passa a fazer parte do cadastro da Globo, que Você Decide. Aí você ia como elenco de apoio ali do Você Decide. Me amarrava em Você Decide. Então, eu acho que eu fiz 1 ou 2 Você Decide. Não sei também, uma coisa que eu estava conversando com a minha mãe outro dia, que eu tenho a impressão que muito antes de tudo, eu fiz uma pequena participação na Turma do Didi. Que legal. Mas muito lá atrás, eu lembrei disso outro dia, que acho que era um negócio de Homens de Preto, era um terno, não sei o que, era um negócio que nem aparecia muito e tal. E aí teve o negócio do Você Decide, mas tudo muito, muito esparso, assim. Até que teve a história do teste pro... Não, deixa eu só concluir do Turma do Didi, porque, depois você ficou acho que 6 ou 7 anos mas com isso o deve Didi, ter tido, né? Isso deve ter tido um intervalo aí de uns 15 anos entre uma coisa e outra. Sim. E você falou de Sandy Júnior, mas o que me coloca na TV exatamente o Sandy Júnior. Foi isso aí, porque... Mas porque você era cantor também ou não? Não, na verdade não teve muito a ver, porque... O Paulinho Silvestrini, que era o diretor, o Paulinho Vilhena ia sair do programa, ia fazer uma novela. Ele era o par da Sandy, era a galera toda ali, o grupo e tudo. E aí ele começa a procurar alguém. Faz teste em São Paulo, faz teste no Rio, não encontra ninguém. Eu estava saindo de um musical chamado Cambaio, que era do Chico Buarque, do Lobo, direção do João Falcão, direção musical do Lenine, um espetáculo fantástico, uma ficha técnica incrível. Mas eu estava sem grana, sem emprego, entendeu? A peça acabou prematuramente, que houve problemas ali, era uma peça muito cara, não tinha ninguém conhecido, o João Falcão queria trabalhar com pessoas desconhecidas. E aí eu estou quase no desespero e me ligam da Globo, falam, você pode vir aqui conversar? E aí era uma reunião com o Paulinho, porque alguém me viu no Cambaio, na UERJ, lá no Rio de Janeiro. Me viu no palco. E aí alguém da produção falou, cara, eu vi um cara fazendo lá o Rato, que era um cambista, e eu acho que pode ser uma opção para esse cara que você está procurando, porque ele não estava satisfeito com os testes que ele fez em São Paulo nem no Rio. Maneiro. E aí eu vou conversar com ele no Projac. E aí, conversando com ele no Projac lá, não sabia que teste era esse, que era isso, não sabia nem se era Sandy Júnior, o que era. Depois ele me fala que é o seriado. E eu falei, devo fazer um amigo do amigo, alguma coisa lá. Eu não achava que eu tinha perfil de fazer um namorado da Sandy. De verdade. Porra, por que não? Porque não tinha, não era... Eu não me via nesse lugar, entendeu? Eu não me via mesmo. Eu te vejo, sempre te vi nesse lugar. Mas eu não me via mesmo, assim, não me via mesmo, assim, tanto de fato, assim. E aí a gente conversa, ele me pergunta algumas coisas, era a época do filme Moulin Rouge, do Baz Luhrmann, né, que é um fantástico, eu tava apaixonado por aquele filme, aí eu canto pedaços do filme, conto a história e falo pra cacete, fico empolgado e apaixonado e tal, acho que ele viu. My gift, é isso aí, sensacional. Maravilhoso. E aí, acho que ele vê esse cara ali meio cheio de energia e ele fala, e aí, você fica a fim de fazer? Me deu um papel para ler lá, um negócio, Bruno. Aí eu li, só que não tinha cena de... Por isso que não me remeteu nada de casal. Sim. E eu tava ferrado, gente, sem emprego, sem nada, sem dinheiro para pagar IPVA do carro, entendeu? Há vários meses. Há vários... Tinha um Gol 1000 ali, tava todo ferrado. E aí eu olhei aqui e falei, vou fazer qualquer parada que a gente vai fazer. Eu tenho que entrar nesse negócio. Porque eu não tinha QI, não tinha família, não tinha ninguém. É isso. Tava perdido na chuva. Pega a oportunidade, agarra e vai. Exatamente. É o salário vagabundo, que é o que a gente podia oferecer. Não pagava nem minhas contas. Mas eu falei, vamos nessa, aumenta aí. Pedi pra ir ao banheiro, liguei pra uma amiga atriz, que era a única que eu conhecia. Falei, vem cá, eu tô aqui nessa situação, ele quer me contratar, o que eu faço? Ele ofereceu tudo. Ela falou, pede mais. Pede o máximo que você puder. Tá. Mas vai e faz. É. E aí, quando eu peguei o texto que eu fui receber, que eu fui ler, entender o que era o namorado da Sandy mesmo. E aí, como é que foi a barriga? E aí, esse turo aqui dentro, né?
E aí vai para Campinas e foi muito legal porque eu acho que eu me encontrei muito ali. Tanto que na primeira semana que eu ia gravar lá, eu estava muito à vontade. Tava muito tranquilo e tal. Quando chegou na outra semana, que era a hora de ter o primeiro beijo, não sei o que, aí eu dei uma... Porque, pô, eu era muito verde, cara. Mas ela já tinha dado o primeiro beijo, já? Eu acho que o primeiro beijo dela no seriado foi comigo. Ah, porque tinha essa coisa, né? Tinha essa mística de que a Sandy nunca tinha beijado na boca. Eu lembro disso. E a gente beija... É Bruno e Sandy beijando. Entendi. E eu lembro que nesse dia eu tava tenso. Aí o Paulinho, diretor, ele percebeu, né? Que ele teve que botar uma 3 tabelas, que a Sandy pequenininha... Não, pra você dessa nova geração, tipo, a Sandy era a nossa Rihanna, né? Era a nossa Beyoncé. Né? Larissa Manoela, né? Nossa Thalia. Pra galera que pegou aí, né? A Lari, né? Essa época da Lari, esse ídolo teen, né? Teen, Era um ídolo teen, era o programa de maior audiência, né, cara? Disparado, era uma loucura. Tanto que foi ao ar a minha primeira participação e era muita loucura, porque era a força da televisão, cara. Um programa que só passava domingo. Era domingo, e aí passou o meu primeiro episódio. Eu fui num shopping lá do Rio, que é o Shopping Downtown, ali na Barra, almoçar, num restaurante daquele que é buffet e tal. Acho que chamava Galeria Gourmet, sei lá. Bicho, eu entrei no restaurante, tinha aparecido a primeira vez na televisão aquele dia. Tudo bem que devia ter televisão no restaurante e tudo, né? Mas assim, eu entrei no restaurante umas 2 horas depois, cara, 60% do restaurante já me reconhecia. Caraca. Porque a televisão era o poder, né, cara? E aí foi uma loucura, porque aí foi o novo namorado da Sandy, porque ainda tinha as fofocas da época, né? E mais associando, né? Pelo programa, fizeram uma sessão de fotos lá mesmo, que eu odiava essas fotos, que me pegaram no meio da gravação, porque não tinha foto nenhuma minha. Eu era um cara totalmente, né, verde ali naquela história. Então aí pegaram um fotógrafo da emissora e falavam, vamos ali fazer umas fotos de divulgação. Sim. E eu não sabia que aquelas iam ser as fotos que iam ser usadas em larga escala para tudo que se falasse de mim. Porque não era uma época diferente, não tinha internet. Hoje em dia você pega um monte de foto da gente. Mas lá não, foram aquelas fotos. Então essas fotos foram enviadas para todas as agências do Brasil. É uma curiosidade boba, mas é isso. Então, assim, tudo que falava de mim vinha aquelas fotos. Imagina você, uma foto sua que você não gosta. Caraca. E era sempre aquela foto. Né, às vezes. Tanto que quando eu entrei na novela logo em seguida, que aí vem Desejo de Mulher. Com o DJ Nicolau... o primeiro pedido que eu fiz pro pessoal da assessoria de imprensa, eu falei assim, vê se vocês conseguem colocar alguma outra foto pra essa galera, entendeu? Aí lá, a gente vai tentar fazer isso, porque sempre são aquelas fotos. Aí a gente fez novas fotos e tal. Mas foi muito impactante, cara. Foi uma loucura. Realmente foi muito forte. E eu acho que foi também... Foi uma passagem muito branda, assim. Porque você vê que hoje em dia... todo mundo me associa ao seriado, mas o seriado não me associa tanto a ele. Sim. Porque o seriado, quando eles fazem as coisas do seriado, que tem um encontro da galera, não sei o que, eu não tô. Porque aquela galera conviveu junto, sei lá, 5 anos. Você entra na... Eu entro no finalzinho de Campinas. Entendi. Entendeu? Eu entro nos últimos ali 6, 10 meses de Campinas. Sim, então eu apareci muito com aquilo. Aquilo ficou muito associado à minha trajetória. E eu tenho o maior orgulho disso, maravilhoso. Sandy foi uma queridíssima, o Júnior também, a família, tudo certo. Foi diferente para todo mundo, né? Porque chegava um cara para ocupar aquele lugar ali que era de um menino super carismático, que era o Paulinho, que já era amigo da galera, que é até hoje e tal. Mas rolou, foi maravilhoso. Ele namorou a Sandy? Agora eu tô na dúvida. Então, eu não sei. Ele era agora eu tô na dúvida. Teve uma questão que sim, porque ela sempre namorou. Mas eu não sei ficar falando da vida da Sandy, mas assim... Não, mas é só tipo, pelo menos publicamente, né? Que ela sempre teve um namorado que é o Lima. Sim. Mas acho que em algum momento houve um término ali, uma pausa. E aí criaram essa fanfic, ou real. Ou real ou não. Exato. E aí... Ontem eu tava dando uma entrevista, até a gente riu muito, que aí o cara falou, pô, aí você chega lá pra gravar com a Sandy, o que aconteceu? Eu falei, me apaixonei profundamente. Quem não vai se apaixonar? Não tem como, pô, né? Não tem como. Uma fofura de pessoa, gentil, engraçada, meiga, gente boa. Uma voz deslumbrante. E fofa, parceira de cena, assim. Nada daquilo que pintava, né? Que parecia que era um bichinho de cristal, nada disso. A gente já senta pra gravar num banco. Ela, vê se eu tô pagando o cofrinho, porque eu tô com uma calça não sei o quê, sabe? Então você já fala, cara, esse ser humano fofo. De uma família maravilhosa. De uma família queridíssima, entendeu? O Júnior um querido, e a gente trocando muita ideia sobre música, né? Porque eu não entro na série como músico, nada disso. Mas, pô, sempre músico, então trocando ideia, tocando violão com a galera e tal. Então foi muito legal, cara, foi muito especial.
E vem cá, vou dar um salto que o nosso tempo tá acabando. Não, vai fundo, tá? que eu falo demais. Vou dar um salto, Tem que porque dar um- essa história eu gosto muito, que é Kubanacan, meu irmão. Kubanacan. E você era um dos filhos de Bete Lago, Bete né? Lago, Tem maravilhosa. uma cena tua que eu revi pra poder falar com você hoje, Ah. que é você tentando fazer um golpe de Estado, xingando o Camacho e não sei o o quê. general. E aí ela te enche de tapa e fala, é um ator fazendo Hamlet. É isso porque aí. o texto parecia com é isso. Shakespeare, né? É, não, e é de fato. O Lombardi botou um trecho do monólogo lá, e eu tô vestido de mendigo. De mendigo. E, na é. verdade, é a abertura do meu personagem na novela. Sim, sim. Que é muito legal. Mercedes, né? Dê pão a quem tem fome. É. E ele todo ferrado ali, e aí a galera começa a juntar exatamente como você falou. E como é que foi essa experiência com o Lombardi? Porque o Lombardi ele vai do humor ao drama em segundos. Cara, eu me identifico 100%, assim, porque a gente tem a rapidez de pensamento muito grande, né? Meio atabalhoado aí no TDAH da coisa, e o Lombardi tem isso. Então é um texto que você fala, que ele escreve do jeito que você fala, é um texto muito natural, você não pode ficar pensando sobre ele, é deixar o texto fluir, sair da tua boca, e aquele universo dele. Então eu me identifiquei muito, e não é à toa que depois eu tava na turma do Didi, ele escreve pra mim o personagem pra eu fazer no Guerra e Paz. No Guerra e Paz, sim. Que era o Lombardi e a Dani Vinitz, que eu faço um personagem que é preso, que era traficante da Zona Sul, que o Eric Johnson me curra na prisão, o personagem do Eric Johnson. E foi uma cena muito forte, assim, porque eu fiz um negócio a sério, aí depois o estúdio bateu palma e tal, não sei o quê, porque eu falei, bom... Essa era uma série muito legal que durou pouco, né? Durou pouco. É. E ela passava, acho que sexta-feira de noite, não era um negócio assim? Era sexta-noite. E depois aí a gente faz Ela entra no lugar dos normais, se eu não me engano. Alguma coisa ali. ali. Ele sabe tudo. É. Ela entra ali, talvez por isso, aí entrou numa outra linguagem, a galera tava acostumada com o Fernando Young, não talvez foi não tanto, emplacou. Né? É verdade. E aí depois a gente faz o Pecado Mortal. Sim, Que aí, é uma quando ele vai obra-prima pra- do Lombardi pra mim também. Eu também acho incrível. Que é quando ele vai pra Record, e aí eu faço pra mim, assim, o meu personagem predileto da carreira, porque o Anjo, ele foi tudo, assim. Eu tive que perder peso pra fazer, tive que aprender a dançar. Teve a coisa dele ser viciado em droga, então eu fiz essa vivência aí, né? Inclusive o Rogerinho, o diretor, foi incrível, porque ajudou muito. Então tem cenas incríveis. Eu vivendo ali aquela abstinência, junto com o Fabinho Vilaverde, né? Sim, seu Esse Jura. nosso parceiro, seu Jurandir. A gente fez cenas ali muito incríveis, as cenas da dança que eu já comentei aqui no primeiro bloco do programa. Cantando, tocando, me prostituindo também, na rua Era de Copacabana. pesado, né, cara? Então foi um personagem que passou por muitos lugares e foi muito gostoso, foi incrível. Sim, sim. E você é de uma entrega, meu irmão, que Se a gente tem que fazer, vamos fazer, né? É isso. E por isso que a gente falou sobre isso também. Às vezes você... mas por que você não, talvez não... você canta, por que você não fez tanto musical? É meio que por isso, porque eu vi que em alguns formatos de musical, para eu viver aquela entrega, eu não ia viver inteiramente. Sim. Não era a linguagem que eu queria contar e cantar, né? Que eu acho muito bonito a galera que faz, acho fantástico. Tiro o chapéu. Mas é uma linguagem que eu falo, cara, imagina eu fazer isso 5 vezes por semana, cara. Não vou contar isso com tanta propriedade, com tanta verdade. E tem uma disciplina, né? Uma Porque eu já loucura. dirigi um musical, eu sei como é que Você é. sabe como é que é, pô. Pô, sábado são 2 sessões. É porque louco, o produtor isso. quer ganhar dinheiro. É isso. E aí a tua voz tem que estar isso, você impecável. tem que Então tá você não tem impecável. vida, cara. É bem difícil. Não, então, acho que também tem uma questão. Você fez musicais com o João, que é um cara que eu adoro, a linguagem teatral dele, que talvez eu tivesse mais atração por fazer. Sim, Porque sim. é um musical moderno, é um Sim. musical com uma leitura brasileira. Exato. Então isso exato. é muito legal. Mas também não colou de estar ali, de fazer e tal. Mas é o que você está dizendo. Realmente, né, a gente quer fazer as coisas para se entregar de 100%. Sim, sim. Tem que ser. Senão você não nem sai de casa. Exatamente, exatamente. Ó, antes de encaminhar pro final, pra você aí, o noveleiro, eu trouxe aqui as top trilhas que o público me mandou. Vamos lá? Vamos ver se você lembra de algumas aí, né? Gabriela, de 1975. Essa daqui me surpreendeu e eu fui pesquisar. Saramandaia. Saramandaia. De 1976. 76? 76. Tem uma música que é... Um vampiro, um saci pererê. Ó, que legal. Essa música é uma das mais pedidas pela galera do Mofo TV, que eles falam agora, né? O Mofo é muito legal. Anjo Mal, as 2 versões, mas a primeira, Meu Mundo e Nada Mais, né? Maravilhoso. Que é um clássico. Né? Estúpido Cupido, Dancing Days, Tieta, Vamp, A Viagem e uma que me surpreendeu muito também é Pau
Pitty da Vanessa Rangel. Pô, essa daí explodiu demais, cara. Tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor. Ela tá entre as De músicas arrancar suspiros, fazer amor. mais pedidas da galera. E dá pra ver que a galera daqui é uma galera mais dos anos 70 aqui. Preferiu do que a minha verdade. galera dos anos 90 aqui. Verdade. Né? Pô, e essa artista é um exemplo, né? De um hit muito forte, Sim. explosivo, e que a gente não teve uma sequência com ela, né? Sim, Assim, sim. Não quer dizer que ela não esteja produzindo até hoje e tal, mas a gente não sabe. Mas foi uma coisa muito fora da curva. Eu acho que ela entra em mais uma trilha, se eu não me Ah, engano, é? na novela Meu Bem Querer, mas já entra numa trilha B, que não emplaca. Que é aquilo que a gente falou, né? Exato. Que tá ali, mas tá num, É, não exato. toca tanto, né? Agora eu tô na dúvida se foi Meu Bem Querer ou se foi Um Anjo Caiu do Céu, me perdoa, mas é isso. Ah, mas, pô, com tanta informação. É, e pegaram de cabeça aqui, né? Segura, peão. Mas é isso, queria agradecer a tua presença, meu Prazerzaço, irmão. muito bom estar contigo sempre. Sempre, sempre. Beijo pra todo mundo da audiência, continuem ligados aqui, porque esse cara aqui tem muito conteúdo e muito coração no que ele faz. Muito bom estar contigo. Pô, também eu agradeço você por tudo e quero falar que sou teu fã e se você quiser Muito fazer um obrigado. musical, eu te dirijo. Pô, Vambora. isso aí vai acontecer. Vambora. Isso vai acontecer, Vamos- então tá vamos- combinado. vambora, vai vamos ser fazer- um grande prazer Vamos isso. fazer uma coisa junto. Show de bola. Queria agradecer o Plot B, o melhor estúdio aqui de São Paulo, que nos acolheu muito Delicioso. bem aqui. Né? Agradecer o Matheus, o Jackson, Fábio Vilaverde, meu diretor amado, a Val Góes, a Gabi. E também agradecer a galera do IG, né? Que tá aqui sempre trabalhando com a gente, selecionando os melhores cortes. Eles vão pegar cortes maravilhosos aqui pra Ih, soltar lá tem no cortes, portal. hein? Tem cortes, hein? Pênalti! Ó, tem a história do Manuel Carlos, tem a história da Sandy, tem corte, hein? E queria agradecer você aí, obrigado pela sua preferência, pela sua audiência e dizer que, ó, já que a gente voltou no tempo, né, pra poder contar um pouco das histórias das novelas, volta você um pouquinho no tempo, volta você lá na tua criança, vê qual que era o teu desejo, o que que você queria ser quando você crescesse. Tudo bem, se a rota mudou, mas vai lá, dá uma olhada para saber se aquilo tá vivo ainda em você, porque sempre há tempo, né, de começar. E eu digo que toda segunda-feira é o dia de começar. É isso aí. Então é isso. Obrigado pela preferência, pela audiência e um beijo do gordo aqui. Arrasou! Valeu, meu irmão.